Como que você foi? Aqui, a minha competente produtora colocou aqui na minha frente como formação acadêmica em tradução de línguas estrangeiras. Sim. Como você foi de tradutora para astróloga? Eu continuo sendo tradutora. Ah, continua sendo tradutora? Sim, só que eu traduzo uma linguagem diferente. Eu traduzo o significado. Vamos lá. Vamos de novo. Tá, olha só. Quando a gente começou a ser alfabetizado, você aprendeu que o som de A com acento agudo era um som. O A com som de tio era A. Uhum. Ou seja, o A é um símbolo. Certo. Quando a gente vai juntando o C, o A, o S, o A, você tem a palavra casa e você associa uma casa onde você mora, por exemplo. Isso. Ok. Astrologia é a mesmíssima coisa, só que ao invés de ser uma palavra, ela tem um astro que se chama Marte. E tem um símbolo de Marte. Só que você não conhece isso, eu conheço. Certo. O astrólogo conhece. Então, o que eu faço? Eu traduzo. Eu traduzo essa simbologia de uma forma que vai chegar ao seu conhecimento de quem você é. Ah, então você não faz tradução do inglês para o português. Você Não, faz tradução de símbolos. Não mais, mas eu comecei assim. A minha formação acadêmica começou traduzindo idiomas, inglês e espanhol. Entendi. Mas eu continuo, entende? Eu continuo transitando. Eu vou numa esfera simbólica, você não entende nada de inglês, eu traduzo isso para uma linguagem que você compreende, que é o português. Certo. Eu faço a mesma coisa hoje. Só que eu traduzo o que significa o seu sol virginiano com a sua lua em Capricórnio no ascendente. Eu traduzo de uma forma que você compreende. O cinema, o Hollywood, eles fazem umas piadas. Eu sei que você joga tarô também. E o Hollywood faz umas piadas que assim, coloca uma carta e a carta é uma foice. A morte. Aí a pessoa, nossa, aí fala, não, essa carta é boa, vai ter prosperidade, não sei o que lá. Aí vira outra carta, é uma carta bonitinha, fala, não, nossa, vai ter desgraça, não sei o que lá. E essa tradução, isso tem a ver com tradução também, mas é muito amplo. Isso que me deixa assim instigado. Sim, sim. Não, desconfiado. Desconfiado, claro, como um bom virginiano. É que assim, como tem um universo de tradução daquele momento muito amplo, pode ser qualquer coisa, então é a pessoa que vai decidir o que é ou o que não é? É um livre-arbítrio reduzido. Vou dar uma imagem para você, em forma de imagem. Seu destino é chegar em São Paulo. Vamos supor, você tem uma reunião em São Paulo, certo? Então, isso eu vou colocar como característica do que está no seu mapa. Uhum. Então, o destino é São Paulo. Como você vai chegar lá é seu livre-arbítrio. Uhum. Ou se você vai querer chegar lá é seu livre-arbítrio. Então, se você vai a pé, de carona, via aérea, ônibus, então é como você vai usar. As ferramentas e o que está no seu mapa, você não tem como se desviar. Inevitavelmente, você vai buscar por profissões, relacionamentos que correspondem ao que estão no seu mapa. Mas tem uma gama. Então, por exemplo, um bom virginiano comunicador, ele pode ir para a rádio, ele pode ser um tradutor, ele pode ser um escritor, ele vai trabalhar com as palavras. Tá, entendi. Mas aí também deixa a gente... Essa questão do livre-arbítrio, assim, nas religiões eles falam assim, não, seu destino está traçado, o que vai acontecer com você está no final. Então falou assim, então vou dormir. Já que já vai acontecer comigo, para que eu vou me esforçar a fazer alguma coisa? Se é para ser, não, você vai ser um grande comunicador. Então já vou ser, então não preciso ficar estudando, né? Porque se vai ser... Tá, então eu preciso voltar na minha fala inicial. Eu disse que isso não é previsão de oráculo, não é previsão de futuro e não é determinista. Você faz previsão? Não. Não? Não. Ah, então, o que a gente... Que pena. Então, a gente observa, de acordo com o posicionamento dos astros ilustrados no seu mapa, eu vejo quais são as suas potencialidades. Se você vai usar isso ao seu livre-arbítrio, mas São Paulo não vai chegar até você. Então, você tem potencialidade para ser um bom comunicador, mas se você não vai optar por isso também, é o seu livre-arbítrio. Vai descartar uma potência, vai descartar uma possibilidade. Aqui... no seu currículo está aqui, facilitadora de constelações sistêmicas pelo Instituto Cosimer. O que vem a ser isso? Que eu não tenho a menor ideia, Sim. Sou
Constelações sistêmicas que também são conhecidas como constelações familiares. Tava até aqui na pergunta. Obrigado, produtora. Constelação sistêmica é o mesmo que constelação familiar? É o mesmo. Não constelação familiar está dentro do escopo de uma constelação sistêmica. Eu vou traduzir, já que eu sou tradutora. Sim. Nossa, porque eu tô boiando aqui. Tudo bem, é para isso que estamos aqui, para apresentar um conceito. Constelação sistêmica, ou seja, estou falando de tudo que equivale a um sistema. Começo por aqui, o ambiente de trabalho. Aqui é um sistema. Então, tem as pessoas com as suas ocupações e vocês formam um grupo. Então, é um sistema que funciona, concorda? Concordo. É um sistema. Vai para o trânsito. Os carros, as pessoas que estão se locomovendo lá também compõem um sistema. Certo. A sua família também é um sistema. Então, cada um tem o seu posicionamento. O que é a constelação sistêmica? É uma ferramenta que observa como esses sistemas funcionam de uma melhor forma para produzir efeitos positivos ou da pior forma quando produz efeitos negativos, como doenças, separações, perdas, enfim. E aí a gente observa que só tem 3 regrinhas básicas para todo o sistema funcionar bem. Então, a constelação sistêmica ou familiar, por exemplo, eu vou para uma empresa, a gente vai detectar qual é um problema de fluxo de caixa da empresa. A gente observa se essas 3 leis sistêmicas estão sendo atendidas ou observadas dentro da empresa. Na família, a mesma coisa. Quando você se relaciona com alguém, são 2 sistemas que se encontram. Então, essas 3 leis também têm que ser observadas se não causam problemas, efeitos ruins. Então, a constelação sistêmica a gente aplica em qualquer contexto. Por exemplo, constelação empresarial. Eu vou fazer um diagnóstico de um problema dentro de uma empresa. Não, eu quero observar qual é o problema no meu relacionamento. Constelação familiar. Isso não quer dizer que a gente vai reunir a família, vai começar um bate-boca, também não é nenhuma tentativa de reconciliação. Entendi. Não, eu entendi. Mas vamos pular para outro ponto aqui. Sim. Cromoterapeuta. Isso daí, cromo de luz, né? Cromo é cor. Cor. Isso. Cromo, a raiz da palavra é cor. Não, porque minha mãe tem uma banheira que tem cromoterapia. Por isso. E aí é umas luzinhas lá que acende, né? De cor diferente. Exato. Então, nós estamos falando novamente de símbolos. Então, eu posso falar, por exemplo, de vários símbolos que correspondem ao mesmo adjetivo. Vamos falar da palavra, uma bem do tema atual, ansiedade. Então, as pessoas... Eu sou muito ansioso. Percebe-se. Muita ansiedade. Então, qual é a cor, qual é a frequência? Se eu falar que tudo vibra, a mesa, tudo tem uma frequência, né? Porque é matéria condensada. Então, qual é a cor correspondente à emoção, ao sintoma da ansiedade? Então, se você pensar numa cor mais vibrante, que cor que vem à sua mente? Quando eu falo que você está com muita ansiedade, muita raiva, acelerado. Vermelho. Perfeito. Isso é cromoterapia. Por quê? Porque é uma associação, de novo, uma linguagem simbólica de qual cor corresponde àquela emoção. E aí, se a gente estender, eu posso levar isso que é a mesmíssima coisa se eu falar do planeta Marte ou do signo de Áries. Então, eu estou usando palavras diferentes de núcleos, né, diferentes, como as cores. Posso falar das notas musicais. Então, se eu falar de um som mais vibrante, também estou falando desse tom mais agudo que corresponde à ansiedade. E aí, o que é a cromoterapia? Então, a gente adequa, coloca as cores necessárias para voltar o seu ser, ou seja, o seu emocional, o seu mental, para um equilíbrio. Você está super ansioso. Se eu colocar um vermelho, eu vou colocar o quê? Mais lenha na fogueira. Então, a gente vai precisar entrar com uma outra cor para trazer um equilíbrio, um azul, um verde. Então, a cromoterapia é uma das ferramentas também para trabalhar para esse meio.